Olá, pessoal, boa noite. Eu vou estar ministrando a vocês a disciplina de concreto armado 2. E nessa disciplina, nós vamos iniciar ela relembrando um pouquinho sobre a parte de lajes, com foco, né, relembrando a parte de laje maciça. Depois nós vamos para os dimensionamentos, né, da laje maciça. A laje maciça, eu acredito que vocês tenham visto em concreto armado 1, mas como no concreto 2, nós normalmente orientamos a parte de dimensionamento de laje nervurada, 1D e 2D, para esse conceito a gente vai retornar e relembrar um pouquinho da parte de laje maciça, para depois, posteriormente, a gente entrar no dimensionamento dos pilares, beleza? Bom, primeiramente, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar as vigas em seção T, porque nós temos a parte de dimensionamento de lajes nervuradas, e aí entra o conceito da parte de seção T, tá? Nós vamos ver as nervuradas, então tem esse conceito. A parte de lajes maciças treliçadas, né, também vamos entrar nesse conceito. Conceito de concepção estrutural, que é uma parte bastante importante quando a gente fala de projeto, né? Não basta a gente ter todo aquele conhecimento teórico de cálculo, né? Mas se a gente também não saber fazer a concepção adequada de um projeto. Cada projetista tem a sua concepção, mas a gente sempre busca seguir parâmetros para que eles fiquem os mais adequados possíveis com as orientações de projeto, né? Para que a gente tenha a melhor estrutura possível, com os melhores custos e mais compatibilizada, né? Então, para isso, a gente faz pré-dimensionamentos estruturais e busca sempre compatibilizar a estrutura com os demais projetos, né? E depois a gente vai entrar na parte de dimensionamento dos pilares, né? Avaliação das estabilidades, flambagem, toda a parte de cálculo, todos os tipos de pilares, detalhamentos, tanto a parte de estribos, dos espaçamentos e como eles são representados em projeto. Então, nós iremos tanto trabalhar a parte de dimensionamento, também como parte de concepção estrutural e também finalização do projeto com a sua representação, para a gente ver um pouquinho a parte aqui de leitura de projeto. Bom, vamos relembrar aí, primeiramente, as lajes, elas são os elementos que basicamente vão suportar as cargas permanentes e de serviços. Então, ela recebe a carga da estrutura, né? Então, a carga de utilização e transfere para as vigas, né? Então, geralmente, as cargas, elas são distribuídas em áreas, já que a gente tem essa dimensão em maior amplitude. As dimensões colaboram para a distribuição das cargas do momento fletor, então, a dimensão da minha laje ela é um fator importante. Se ela tem maiores vãos, menores vãos, a sua espessura, né? Então, aqui a gente tem um exemplo da nossa laje maciça, que basicamente é uma laje em concreto armado. Então, nós temos a armadura, positiva e negativa, e o concreto, e aí juntos a gente tem o concreto armado que forma a nossa laje maciça, onde essa laje, no seu entorno, né, a laje maciça, em todas as dimensões dela, né, no seu entorno, ela tem essa distribuição de cargas, tá? Então, como nós temos a armadura nos dois sentidos nós temos distribuição de carga para as vigas. Isso é um conceito importante, porque quando a gente trabalha com as bidirecionais, unidirecionais, que são as nervuradas, nós temos outros conceitos de como que essa carga ela é distribuída. Aqui nós temos uma laje montada. Então, quando nós temos uma laje maciça, nós precisamos montar uma forma, tá? Então, ela precisa ter uma forma, feito toda a parte de locação das armaduras, para depois a gente realizar a parte da concretagem. Já as lajes nervuradas, percebam que o nome, né, nervuras, né, a gente visivelmente consegue observar. Então, ela tem várias nervurações, ó. Então, a gente percebe aqui que é um exemplo de laje nervurada protendida. Então, ela tem várias vigas que formam nervuras no interior dela. E aí, depois de concretada, né, ela é retirada essas cubetas, que ficam na parte inferior e servem de formas. Então, na laje maciça, a gente vai ter uma placa, que vai servir de forma. Na nervurada, a gente tem essas cubetas, que após a concretagem, a gente retira elas, né, e elas ficam com essa imagem aqui. Aqui mais uma imagem de uma laje nervurada. Aqui a gente já não tem ela protendida, né? Só tem com a sua armadura mesmo de distribuição, algumas vigas passando no entorno, né? Algumas armaduras de reforço em alguns pontos. Possivelmente essas armaduras que a gente está vendo aqui nas laterais é para combater balanço, né? Então, essa região aqui provavelmente está em balanço, então essa armadura aqui ela está estendida para combater esses balanços.
E a gente tem a nervurada do tipo treliçada. Então, aqui, as armaduras são passadas entre as cubetas. Aqui a gente tem as vigotas treliçadas, né? Então, entre as vigotas treliçadas, são colocados os elementos de enchimento, que podem ser lajotas cerâmicas ou blocos de isopor, né? Então, esses elementos aqui, eles basicamente servem como enchimento. Eles têm a mesma função da cubeta, só que a cubeta ela vai ser retirada e reutilizada. No caso aqui, ela só é um bloco de enchimento, né? Para servir como uma forma, mas ela não tem função estrutural. A única função dela é vedar o espaço ali para poder fazer a concretagem. Aqui nós temos um outro exemplo, só que agora utilizando blocos de EPS, né? Então, entre as vigotas, nós temos o bloco de EPS. E por cima a gente tem a nossa armadura de distribuição. Mais uma imagem, né? Uma possibilidade aí dentro aqui, a gente passar a parte elétrica, né? Então, você já faz a alocação da parte elétrica, ou deixa os pontos para passar após a concretagem, né? Então, deixa somente os pontos locados. Ou quando é para fazer a concretagem junto, já tem que pensar em toda essa organização aqui para poder realizar a nossa concretagem, tá? Mais uma imagem. Perceba que a gente tem umas armaduras aqui, ó. Essas armaduras possivelmente são dessa região que está em balanço. Então, para ela poder ser locada, ela precisa dessa armadura aqui de apoio, né? Para servir como se fosse de gancho. Nossas lajes treliçadas, nós não temos uma forma, mas a gente precisa de escoramento, como qualquer tipo de laje, e esse escoramento, normalmente, ele tem um espaçamento mais ou menos aí de 1,30 entre eles, e aí tem esses pontaletes, né, que vão servir de apoio aqui para sustentação, né, para de apoio para o nosso elemento. Devido à altura, também é feito sempre um contraventamento e tábuas de distribuição para que essas escoras elas não se desloquem. Tá? Na nossa laje treliçada, nós temos uma vigota em concreto e uma treliça que é locada aqui. Então, a gente tem essa armadura superior, essa inferior e essa armadura aqui do contorno. Aqui é um outro tipo de laje, do tipo cogumelo, que nós temos, onde vocês podem perceber que ela forma como se fosse um cogumelo em volta aqui do nosso pilar. Outros exemplos, ó. Tem a Bulbeck, que ela, ao invés de utilizar aquelas cubetas, né, elas usam esse formato aqui em bolinhas, né, que é um pouquinho mais distinto, mas tem vigotas aqui, ó. Vigotas não, tem treliças aqui. Percebam que tem uma armadura superior em cima dessa treliça, essa armadura serve de reforço, tá? E tem a laje do tipo steel deck. A steel deck, a forma dela é uma estrutura metálica. Então, a base dela, né, no caso aqui, a nossa treliçada, nós usamos o bloco de enchimento, né? Aqui a gente, na steel deck, utiliza-se uma placa, uma chapa, né, metálica, e aí vem com a armadura por cima e faz-se a concretagem. Então, a gente tem toda a chapa aqui, ó, nesse formato, parece aquelas telhas, né, onduladas, e aí vem com a armadura e faz-se a concretagem. A gente tem um modelo de laje do tipo steel deck.